boa tarde, tudo bem com você? Na palestra de hoje você vai aprender a como recorrer administrativamente em licitações em todas as modalidades de licitação da Lei 8666 e da Lei do Pregão, a Lei 10.520. Então assista o vídeo até o final para pegar dicas importantes a respeito dessa fase tão importante que é a fase de recurso administrativo, e você precisa ter um bom conhecimento para não perder aí os interesses da sua empresa, para não comer bola. Bom, eu sou a professora Flávia Viana e a palestra, então, a gente vai direcionar tanto para você que é fornecedor, que participa de licitações, mas você também que é servidor público, é importante que você conheça, porque aqui nós vamos falar sobre regras gerais que precisam ser conhecidas tanto pelo fornecedor que vai fazer o seu recurso administrativo, quanto em relação a você que precisa responder o recurso administrativo. Então, comissão de licitação, desde o seu presidente até os membros, pregoeiro, membros de equipe de apoio, autoridade superior que também poderá avaliar aí as razões do recorrente. Assistam até o final para que você consiga obter aí as dicas e as principais diferenças em relação aos recursos nessas modalidades, né? Muitas vezes as pessoas confundem o recurso no pregão e com o recurso nas modalidades clássicas de licitação, e é totalmente diferente. Então, para começar, quando nós falamos em recurso administrativo, significa o seguinte: vamos tentar resolver o problema administrativamente dentro do órgão ou entidade, que é aquele que promove a licitação, sem precisar recorrer ao judiciário. Isso aqui é muito saudável, porque quando a gente consegue resolver o problema administrativamente, primeiro que o recurso administrativo é grátis. Então você não vai ter que pagar nenhuma custa para entrar com um recurso administrativo. Segundo, que não é necessário, não é obrigatório que você contrate um advogado para entrar com recurso administrativo. É óbvio que se você não tem conhecimento nenhum legal da legislação, da doutrina da jurisprudência, é bem favorável a contratação de um especialista em licitações para poder formular o recurso da melhor forma possível, orientar a que você formule o recurso da melhor forma possível, mas não é o advogado terceirizado que vai assinar esse recurso, porque um dos pressupostos para que o recurso seja aceito é que só pode recorrer administrativamente quem participou da licitação. Então, um representante legal aí da sua empresa que tem autoridade para assinar esse recurso, não é um terceiro que não participou do certame, porque recurso administrativo não é impugnação, é edital, né? São peças totalmente diferentes em momentos totalmente diferentes. O recurso, a gente já entrou na licitação, a licitação já começou. Então, o recurso, ele tem aplicação no decorrer da licitação, se for modalidade da Lei 8666, ou se for o pregão, lá no finalzinho da sessão que vai ter cabimento de entrar aí com recurso, interpor um recurso administrativo. Então, o primeiro fato, é claro, é grátis, não é obrigatória a contratação de um advogado, a não ser que você não se sinta seguro em relação à legislação, à doutrina, à jurisprudência, e o advogado especialista em licitações poderá orientar melhor a composição dessa peça. Vamos, primeiramente, para os recursos administrativos da Lei 8666. Quem não conhece a Lei 8666 é a legislação que traz o Regramento Geral de Licitações e Contratos Administrativos. Essa lei, ela tem a sua aplicação em relação à etapa recursal para as modalidades que nos interessam no momento, que é a concorrência, tomada de preços e convite. Ao pregão, a gente vai ter uma aplicação subsidiária, em alguns casos que a gente vai comentar aqui com vocês rapidamente, porque no pregão nós temos uma fase recursal própria, que é exposta pela Lei 10.520, então aí, no caso do pregão, vale aqui o princípio da especialização, a gente aplica a lei do pregão, né? A Lei 8666 só teria a sua aplicabilidade ao pregão em casos de lacuna, omissões da lei do pregão, e aí a gente passa para a aplicação subsidiária da Lei 8666. Então vamos lá. Na Lei 8666, o artigo que vai tratar da matéria recursal encontra-se lá no artigo 109 da Lei 8666. Lá nós vamos encontrar quais são as espécies de recurso. Então, se vocês abrirem a legislação, a Lei 8666, lá no artigo 109,
Logo no inciso primeiro, a gente vai encontrar a primeira espécie de recurso, que nós chamamos de recurso hierárquico ou recurso administrativo propriamente dito. Esse é o que a gente mais utiliza na matéria de licitações. Por quê? Porque, na verdade, a lei traz quais são as suas hipóteses de cabimento. Então, aqui, só para ter uma ideia, esse recurso hierárquico ou recurso administrativo propriamente dito, ele será utilizado nos casos de habilitação, né, ou inabilitação e desclassificação ou classificação das propostas. Então, no julgamento da sessão, essas duas grandes etapas que tratam da habilitação da empresa, né? A habilitação é o momento que a gente vai avaliar a documentação da empresa, se a empresa possui toda a documentação que o edital exigiu. Então, é atinente à pessoa que vai ser contratada. E no julgamento das propostas, atinente ao objeto. Então, nesses dois julgamentos de documentos, né? Habilitação ou inabilitação e propostas, que a gente vai avaliar o objeto que o nosso termo de referência ao projeto básico exigiu, é possível, então, que se o licitante, o fornecedor, não concordar com algum ato que foi promovido lá pela comissão de licitação, entre com o recurso administrativo hierárquico. Então, não é apenas para caso de habilitação e julgamento de propostas. Esse recurso hierárquico, a Lei 8.666, ela traz quais são as hipóteses de cabimento. Então, habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento de propostas, anulação ou revogação da licitação, quando acontece um indeferimento do seu pedido para fazer parte do registro cadastral do órgão, também é cabível esse recurso, né, ou cancelamento do registro, a rescisão do contrato quando for determinada por ato unilateral da administração e a aplicação de algumas sanções. Então, aí são esses os casos que a lei traz como a possibilidade que, se você não concordar, se a decisão da administração de alguma forma for lesiva ao seu interesse, ao interesse da sua empresa, para que você faça o competente recurso administrativo, né? Então, só para exemplificar, você vai participar de uma concorrência, de uma tomada de preços ou de um convite. Na fase de habilitação, eles estão lá julgando a documentação. A sua empresa é inabilitada. E o seu concorrente é habilitado, né? Então, quer dizer o seguinte, olha, a sua empresa não tem os documentos necessários, está faltando aqui alguma documentação, os índices contábeis não estão conforme o solicitado no instrumento convocatório. E, em contrapartida, o seu concorrente teve a documentação avaliada como perfeita e foi habilitado. Veja, você pode recorrer contra a sua inabilitação, porque é uma decisão lesiva para a sua empresa, mas você também pode recorrer contra a habilitação do seu concorrente, porque também acaba sendo uma decisão lesiva à sua empresa. É óbvio que desde que você tenha argumentos para isso, de repente houve um julgamento errado por parte da comissão, o documento não é aquele documento que o edital tinha solicitado, e aí você vai então, pode interpor aí os recursos administrativos contra a sua inabilitação e contra a habilitação dos seus concorrentes. Pois bem, julgamento de propostas, a mesma coisa. Vamos supor que a sua empresa foi desclassificada e a empresa dos concorrentes foi classificada. Você pode recorrer contra a sua desclassificação de proposta e contra a classificação de proposta dos seus concorrentes. Então, de repente, você sabe que a marca que foi indicada por um dos seus concorrentes não atende aos requisitos mínimos de qualidade exigidos no edital. Então, você entra com recurso para comprovar para a comissão de licitação que aquela marca que consta da proposta do seu concorrente não atende de forma nenhuma os requisitos mínimos exigidos lá pelo projeto básico ou pelo termo de referência. Agora, quais são os prazos para essa primeira espécie de recurso, né? 5 dias úteis, no caso de concorrência, tomada de preços, ou 2 dias úteis no caso de convite. Então, a contar ou da intimação do ato ou da lavratura da ata. E aí, esses mesmos prazos de 5 dias úteis ou 2 dias úteis no caso de convite são utilizados para as contrarrazões de recurso. O que é contrarrazão de recurso? Você entrou com um recurso administrativo contra a sua inabilitação.
Assim que você interpor o recurso, a administração ela vai aguardar primeiramente o transcurso aí do prazo aí de 5 dias úteis ou 2 dias úteis, se for convite, e espera os recursos entrarem e vai intimar todos os demais concorrentes, olha, existe um recurso e já está aberto o prazo para contrarrazões do recurso. Seria uma impugnação ao seu recurso. Então, quando você entra com um recurso contra a sua inabilitação, o seu concorrente, ele tem o maior interesse em entrar com uma contrarrazão ao seu recurso para falar para a comissão de licitação o seguinte, olha, tá certo, comissão, você inabilitou o sujeito de forma correta, ele precisa continuar inabilitado por essas e essas razões, né? Então, seria uma impugnação ao seu recurso administrativo. A contrarrazão, ela é facultativa, não é obrigatório que os demais licitantes façam essa peça, mas é claro que é do interesse deles efetuar as contrarrazões e poderão, se quiserem, no mesmo prazo. E aí, nesse mesmo prazo também, a comissão de licitação ela vai receber o recurso, vai receber as contrarrazões e ela pode se retratar, né? Esse é o efeito devolutivo que todo recurso tem, que é a possibilidade de trazer a matéria de novo para a autoridade que julgou, para que ela possa reavaliar e, se for o caso, achou vício, achou ilegalidade, errou, vai corrigir, vai anular os atos que não podem ser aproveitados e vai corrigir a decisão errada que foi tomada, porventura, em alguma sessão. E se a comissão de licitação continuar batendo o pé, não, eu tô certo, vai continuar inabilitado ou vai continuar habilitado, não vou mudar a minha decisão porque eu fiz tudo dentro da legalidade, aí ela sobe para sua autoridade superior para que ela também profira a sua decisão a respeito daquela matéria. Então, essa é a primeira espécie, né, de recurso administrativo. E ainda seguindo aqui a Lei 8.666, logo no inciso 2, a gente encontra outra espécie que é chamada de representação. Veja, pessoal, essa representação tem prazo também para ser interposta. É um prazo de 5 dias úteis a contar da intimação da decisão lesiva ou no caso que não caiba recurso hierárquico. Então, presta atenção. Você recorreu com o recurso hierárquico contra a sua inabilitação. Aí a comissão de licitação, o superior hierárquico, não deferiu o seu recurso. Quer dizer, você não vão mudar a decisão deles, vai continuar inabilitado. Você não pode agora simplesmente ir lá e interpor uma representação com base no inciso 2º do artigo 109, porque a representação ela vai ser utilizada nos casos que não é cabível o recurso hierárquico. Vamos supor que até depois, logo após a decisão da comissão, surge aí uma evidência e você verifica que um dos concorrentes que declarou que era microempresa ou empresa de pequeno porte, na verdade não é. Já extrapolou lá o quantitativo que ele poderia receber e não é mais, é uma média ou grande empresa agora. Então, seria um exemplo que a gente poderia interpor uma representação, porque não consta lá no rol dos motivos na questão do recurso hierárquico, lá do inciso 1 do artigo 109, é um exemplo, né? Bom, além da representação, a terceira espécie de recurso que a gente encontra na Lei 8.666 é o pedido de reconsideração. Esse daqui, pessoal, já é um pouco especial. Por quê? Porque a gente só vai utilizar quando a sua empresa sofrer a sanção de declaração de inidoneidade, que é uma das sanções, é a sanção mais pesada que existe em matéria de licitações, porque quem é declarado inidôneo, lá pelo artigo 87, inciso 4 da Lei 8.666, fica impedido de participar de licitações e firmar contratos em todo o Brasil. Quer dizer, é uma sanção, é uma pena que tem uma extensão em todo o território nacional, todos os órgãos e entidades públicas de todas as esferas governamentais, todos os poderes, todo o Brasil. Então, nesse caso é cabível, né, se você recebeu a sanção de declaração de inidoneidade, ainda administrativamente, claro, depois se não der certo você vai acabar tendo que entrar com uma ação judicial aí para discutir a questão da aplicação da sanção, mas administrativamente ainda é cabível o pedido de reconsideração, está no inciso 3 do artigo 109 e tem um prazo de 10 dias úteis da intimação da sanção aí. Pois bem, então, esses são as espécies de recurso pela Lei 8.666.
Agora, se você estiver diante de um pregão, aí isso aqui vai mudar um pouquinho. Bom, vai mudar por quê? Porque o pregão, ele tem forma própria para recurso no decorrer da licitação. Então, veja bem, se for a questão de um contrato administrativo, por exemplo, no caso que a gente acabou de verificar aqui da rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da administração, aí sim a gente fala que a Lei 8666 seria aplicada subsidiariamente ao pregão. A questão da representação também. A gente pode pensar em alguns casos que poderia interpor uma representação, ainda que a modalidade fosse pregão. Mas, no decorrer da sessão do pregão, né? Tudo que vai ser feito pelo pregoeiro, desde o credenciamento dos licitantes até a declaração do vencedor, se ali acontecer algo que você discorde, aí a gente tem um recurso próprio, que é o recurso da Lei 8.666, do recurso da Lei 10.520, que na verdade acaba sendo uma espécie de recurso hierárquico mesmo, porque nós vamos interpor esse recurso, mas ele tem uma forma especial de ser interposta. Lá na Lei 8.666, o que acontece? Pode ser que você não foi participar da concorrência, você só deixou os envelopes lá e foi embora, né? Nesse caso, quando falta alguém na sessão da concorrência, da tomada de preços ou convite, a administração pública é obrigada a suspender a sessão e abrir o prazo de ancoragem, o prazo recursal. Porque eu só poderia seguir adiante, se fosse uma concorrência, uma tomada de preços ou um convite, se todos os licitantes estivessem presentes, participando da sessão e assinassem na ata um termo renunciando o direito recursal. Quer dizer que se faltou alguém, ou se alguém não quis assinar porque vai pensar melhor, vai conversar com o chefe, a administração é obrigada a suspender a sessão e abrir a etapa recursal, né? Isso não acontece no pregão é totalmente diferente. No pregão é o seguinte, ou você está lá no pregão e manifesta imediata e motivadamente na sessão que quer recorrer, ou perdeu. Não vai mais poder recorrer, você perde esse direito. Então, para que você possa interpor um recurso no pregão, é necessário que você tenha algum representante seu credenciado, uma pessoa física que fez o credenciamento, que pode falar pela empresa, se for pregão presencial. E no momento que o pregoeiro terminou a sessão, declarou o vencedor, essa pessoa precisa levantar a mão e falar, olha, senhor pregoeiro, eu quero recorrer desse motivo por conta disso aqui. Então tem que ser uma manifestação imediata e motivada na sessão. Imediata porque nesse momento declarou o vencedor, abriu a etapa recursal, já tem que falar. E motivada porque sucintamente você precisa indicar por que você vai recorrer, né? E quais são os motivos, ainda que de forma sucinta. Olha, pregoeiro, eu vou recorrer contra a habilitação do vencedor, do primeiro colocado, porque ele não trouxe um dos documentos que foi solicitado, porque os índices contábeis aqui não estão batendo com os exigidos no edital de licitação, porque o atestado de capacidade técnica dele, na verdade, é relativo a outro objeto, não é o objeto que a administração solicitou a comprovação da qualificação técnica. Então tem que levantar o motivo ali, ainda que de forma sucinta. E aí, a sua empresa vai ter o prazo de 3 dias para juntar as razões recursais. Aí sim, entrega uma petiçãozinha com todos os fundamentos, os artigos, a doutrina, a jurisprudência a seu favor, para fazer com que o pregoeiro mude de opinião. Então, no pregão a gente já viu que é totalmente diferente. A gente tem um novo roteiro de recurso, no qual o recurso é dividido em 2 etapas. A primeira é uma manifestação imediata e motivada, e a segunda é a entrega das razões por escritos. Agora, se estivermos diante de um pregão eletrônico, tudo isso vai funcionar pelo provedor, pelo próprio site. Então, o próprio site, o próprio provedor, ele tem um espaço. Assim que o pregoeiro abrir a etapa recursal, você vai ter um campo que você tem que incluir de forma imediata e motivada quais são as razões do seu recurso. Os pregoeiros precisam tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, porque se a documentação do primeiro colocado for enviada via sistema e o provedor disponibilizar o acesso a esses documentos, como ocorre no compras governamentais, não tem problema, porque os licitantes vão analisar a documentação, declarou o vencedor, abriu a etapa recursal, a gente já tem todos os documentos necessários para, se quisermos,
recorrer contra a habilitação do primeiro colocado e contra a classificação de todos, porque a gente também vai ter acesso às propostas no finalzinho lá, depois da etapa de lance, o sistema abre para a gente essas informações. Entretanto, se a habilitação do primeiro colocado for feita de outra forma, pelo envio de documentos por e-mail, pelo envio de documentação por correio, a gente precisa suspender a sessão, aguardar a chegada da documentação no prazo que o pregoeiro informou, de acordo com o edital, e aí sim, depois de um prazo razoável, retomar a sessão, avisar qual que vai ser o dia e o horário de retomada, e aí que abre a etapa recursal, porque vocês precisam, como pregoeiros, conceder a oportunidade de que todos os proponentes tenham acesso a todos os documentos do processo para que eles possam saber se eles vão recorrer ou não contra a habilitação do primeiro colocado. É óbvio que sempre a determinação é que essa documentação, por exemplo, que não conste do SICAF, seja enviada pelo sistema, a gente faça a convocação dos documentos por sistema, porque aí todo mundo vai ter acesso e sano o problema. Mas se por um acaso aconteceu algum problema, o sistema não está funcionando, foi solicitado por e-mail essa documentação complementar que está desatualizada do SICAF, ou que não consta do SICAF, exemplo de atestado de capacidade técnica, aí vocês precisam suspender a sessão, conceder vistas aos processos, nem que seja a vista aos autos do processo lá na sua entidade, porque os fornecedores eles podem, por diligência, encaminhar alguém para pedir vistas ao processo e terão acesso a toda a documentação. E aí sim, reagendar uma nova data para o pregão para abrir a etapa recursal, sem cercear aí o direito dos listantes de transparência, de verificação dos autos do processo, para que eles possam então formular, se for o caso, as suas considerações a respeito daquele tema. Bom, pessoal, então essas foram as principais recomendações a respeito do processo, do procedimento de recurso administrativo. Um outro ponto que eu gosto de pegar bastante é: não utilizem recurso administrativo para encher linguiça, né? O servidor público não tem tempo para ficar lendo encheção de linguiça. Sejam objetivos. É claro, a gente vai sim utilizar ao nosso favor a doutrina, a jurisprudência, a legislação, mas vocês precisam ser objetivos na mensagem de vocês. Não adianta ficar lá copiando páginas e páginas, 50 páginas de um livro, né? Ou então colocando a íntegra de uma jurisprudência, coloquem as partes principais, as partes que interessam, para que você consiga passar a informação de forma objetiva, para que o servidor consiga entender de forma objetiva e reconsiderar, caso realmente ele tenha praticado alguma ilegalidade, alguma irregularidade naquele julgamento, né? Porque se não for corrigido agora e for realmente um caso de nulidade, né? Você vai informá-lo que se não for alterada aquela irregularidade, você vai entrar com uma ação judicial. E no caso do seu recurso não ser deferido, quer dizer, no mérito você não vai ganhar o recurso, aí sempre é cabível a via judicial, né? Então você teria que pegar um advogado, aí sim, e entrar com uma ação judicial para, perante o juiz, discutir a reanálise daquela matéria. Bom, quero aproveitar para pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, deixa seu like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário se você gostou do vídeo também. Depois adicione a gente também nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, né? Eu estou como professora Flávia Viana em todas as redes sociais, ou Flávia Viana você vai encontrar. E entre depois no nosso site www.vianaconsultores.com.br, porque se você quiser realmente se profissionalizar nesse tema, nesse assunto, para poder participar com qualidade das licitações, a gente tem um curso específico para você, EAD, que você pode começar hoje mesmo, que é um curso de como participar de licitações e vendas ao governo, com uma série de dicas e macetes para que você possa então vencer as licitações. E para quem preferir o ensino presencial, nós temos o curso completo de licitações e contratos e outros cursos que aprofundam outros temas, a exemplo de pregão, contratos administrativos, que você também pode participar. Basta acessar o nosso site www.viana.consultores.com.br para que você tenha acesso a toda a nossa programação de treinamentos. Um grande abraço e até a próxima palestra!